Boa vontade. noite, tá? A todas as pessoas presentes, a todos presentes. Como eu gosto sempre de iniciar a minha participação no projeto do ProEnem, agradecendo muito ao professor Ricardo pelo convite, pela possibilidade, ao professor Alfredo, a todos os coordenadores e elaboradores desse curso que eu acho fantástico, esse projeto de inclusão, sim, para que os alunos, né, que não tenham acesso e possam ter aí um conhecimento maior da discussão e dos textos do conteúdo que caem no vestibular, no Enem. Então, eu fico muito feliz de participar desse projeto de verdade e muito grata. Então, boa noite a todos os professores, coordenadores e alunas que estejam aqui assistindo. A aula de hoje, né, dando uma continuidade da minha participação, eu comecei falando da Grécia Antiga, né, do histórico, formação do povo grego, falamos das cidades-estados, os períodos históricos, e chegamos, então, na cidade, eu falei de Esparta, primeiramente, e hoje estamos falando de Atenas, que é considerado, foram consideradas, são as cidades mais importantes, né, dessa antiga grande civilização, dos helenos, da Hélade antiga, né? Então, nós vimos que as cidades-estados, ou polis, elas se formaram a partir do período arcaico, né? Mas toda a estrutura da própria paisagem, da geografia ali dos Balcãs, né? Onde se formou essa antiga civilização, possibilitou, então, a divisão, não é? E a formação de unidades políticas autônomas, né? O que unia os gregos, na verdade, era muito mais o que? O idioma, a religião, a cultura, um sentimento de unidade existia, mas eles tinham cidades-estados autônomas, que são a formação dela, propriamente dita, dessas cidades, se deu no período arcaico, mas o auge, o ápice, se deu no período clássico, né? Tanto para Esparta, quanto para Atenas, quanto para tantas outras cidades. Só que essas duas aqui, elas deixaram um legado, uma memória maior, né? Principalmente, eu diria, Atenas, por conta que quando a gente pensa na Grécia hoje, né, na riqueza da Grécia antiga, no que nos deixou para a nossa civilização, tá? Ela Ai, gente, posso me dar um minuto aqui rapidinho, Alfredo? Um minuto, eu peço perdão. Um minutinho, tá, gente? Eu já volto, porque é uma coisa urgente. Ok. Oi, Otávio, eu tô dando aula. Não, desculpa, fez sem querer. Tem alguma coisa urgente para me dizer? Nada, nada de novidade. Tá bom, tá ok. Tá bom, desculpa, tchau. Gente, 1000 perdões, tá? Prometo que isso nunca mais vai acontecer, tá? Eu até expliquei para o Ricardo, mas vamos lá. Ok. Podemos continuar? Tudo, pessoal, Alfredo. Alô? Sim, professora, fica à Tá, vontade. eu peço 1000 perdões, tá? Depois tu Não, tranquilo. edita isso, porque foi uma situação realmente que eu não tinha, como eu disse ainda há pouco, mas eu agora desliguei o celular. Como não é nada grave, nada urgente, vamos lá. Então, Tá bom. quando a gente pensa, né, por exemplo, Atenas, ela é uma cidade marcante e que chega no auge nesse período clássico, quando a gente pensa na Grécia Antiga, a nossa relação desse legado que os gregos do passado nos deixaram é muito forte, principalmente vindo de Atenas. Por quê? A arquitetura, a escultura, né, o Paternon, os santuários, né, feitas às divindades gregas, a democracia, né, que vamos dar destaque justamente sobre a questão da democracia, um sistema político, não é? Democracia, poder que vem do povo, demo, povo, cracia, poder do grego antigo. Então, a gente vai falar um pouco, não desde a origem, mas como é que essa democracia se constituiu a partir, dando destaque aos legisladores mais importantes, né? E como é que se chegou, então, a esse sistema político, né? Que, de forma corriqueira, e muitas vezes vazia, alguns se referem, né?
Ah, isso não é democrático, isso é democrático. Então, a primeira vez na história da humanidade que esse termo e esse sistema político foi constituído foi nesta cidade de Atenas, né? Lá da Grécia Antiga. Então, a gente fala aqui um pouco da localização, do como começou, dos legisladores, e vamos mostrar, né, que mesmo no auge daquilo que se chama de democracia, na verdade, nós vamos ver que ela era uma democracia limitada, porque nem todos estavam incluídos. Né? Mulheres, estrangeiros, por exemplo, não é? Estavam fora, não eram considerados cidadãos. E vamos ver, e escravos também, né? Então, em plena democracia, você tinha uma escravidão, sobretudo de guerras, que sustentava então aquela sociedade, né? E vamos ver também, eu vou citar, né, aqui como as guerras greco-persicas permitiram o enriquecimento dessa cidade de Atenas para que ela pudesse então formar, constituir esse sistema político democrático que é imperfeito, sem dúvida nenhuma, se eu partir do princípio de que ela não incluía todos. Então, quem ela incluía? O que mudou? Né? Então, ela passa por monarquia, ela passa por vários regimes, ela chega na democracia a partir de revoltas populares, revoltas de outras classes sociais, enriquecimento, conflitos, até que ela chega num sistema mais inclusivo aos homens atenienses. Então, vamos começar aqui, né, com o PowerPoint localizando então a cidade de Atenas nessa Grécia antiga, né? Atenas localizava-se na região da Ática, de poucas terras férteis e próxima do mar. Por isso, Atenas desenvolveu-se como uma cidade-estado, uma polis comercial marítima. Quer dizer, ela não é localizada numa área com terras férteis, mas como ela era banhada, se você observar aqui ao mapa, totalmente banhada ali pelo mar Egeu, na região da Ática, então ela acabou tendo desde o começo uma relação forte com o comércio. Né? E ela acabou mais tarde tendo uma característica muito de cosmópole, porque os atenienses comercializavam com outros povos, não só outros povos de outras cidades, né? Não outros vamos dizer, de outras cidades, estados gregos. Não, outros povos mesmo, né? Elas comercializavam e acabavam, então, tendo, vamos dizer, uma estrutura mais urbana, por causa da relação com o comércio. Uma outra coisa muito forte em Atenas será que todo aquele berço do pensamento ocidental, não é? Um pilar do pensamento ocidental, a filosofia grego-clássica vai ser ali constituída. Aristóteles, Sócrates, Platão, são todos ali de Atenas, né? É ali que vai se começar a ciência, o berço, vamos dizer, a base daquilo que mais tarde formaria, né, a própria base do sistema de pensamento, a espinha dorsal do sistema do pensamento ocidental, virá desse legado da Grécia aí na cidade, da cidade de Atenas. Tá? Então você observa o mapa, está aí ela banhada pelo Egeu, né, ali na região da Ática, né, bem ali, ó, você pode observar, então, onde é fortemente banhada pelo mar, terras não muito férteis, o comércio sempre, então, marcou a vida desses atenienses. Vamos lá. E a atividade artesanal e cultural também. Vamos lá, professor. Acho que passou muito, né? Voltando ou não? Não passou muito? A cidade ateniense, é claro, uma cidade que sempre foi marcada por diferenças sociais, tá? Então, você tem uma sociedade com uma pirâmide social muito bem dividida ali. Como acontecia com Esparta, nisso os gregos e romanos não se diferem, o status quo, o poder social, estava muito pautado a quem é o dono da terra, o proprietário da terra, aquele que é os chamados bem-nascidos, entre aspas, aqueles que, vamos dizer, que seriam descendentes dos ancestrais, né? No caso dos espartanos, somos descendentes dos dórios, né? E no caso aqui, os eupátridas acreditavam serem os descendentes dos fundadores de Atenas, né? Dos jônios ali. Então, a sociedade marcadamente dividida, com diferenças e pouquíssima mobilidade social. A sociedade ateniense era dividida
na pirâmide, no topo da pirâmide temos os eupátridas, a nobreza deles, uma nobreza escravista e latifundiária, eram os proprietários de terra, acreditavam que eles eram os escolhidos, os bem-nascidos. Os demiurgos, né, que quando o comércio começa cada vez mais a se tornar, vamos dizer, uma atividade fortíssima dentro de Atenas, eles enriquecem, eram chamados demiurgos, mas não tinham poder, prestígio social, tá? Eles não eram bem-nascidos, eles enriqueceram com o próprio crescimento e fortalecimento da atividade econômica, sobretudo quando as guerras, né, as guerras médicas greco-pérsicas acabam enriquecendo muito Atenas, tá? Porque várias cidades-estados vão se voltar e vão pagar impostos para Atenas, formando a chamada Liga de Delos, e isso vai fazer com que essa classe comercial enriqueça cada vez mais. Os georgóis, que eram pequenos e médios camponeses, os tetas, que eram assalariados agrícolas e pobres artesãos, tá? Os metecos, que eram estrangeiros sem direitos políticos, e os escravos, que no início, vamos dizer assim, era por dívida. Prisioneiros de guerra é quando as guerras começam a fazer parte, né, mais fortemente aí da cultura aí ateniense, principalmente a partir das guerras com os persas. Vamos lá. Aí vai ter uma evolução política de Atenas, né? Isso que eu digo. Nada começa e vai terminar do mesmo jeito, né? Tudo se transforma, tudo modifica. Então, inicialmente, politicamente, existia uma monarquia, né? Um rei aí, né? A monarquia ela foi substituída por uma oligarquia, uma aristocracia, ou seja, uma elite no poder, né? É, exercida, o texto saiu, sim, exercida peraí. A monarquia foi substituída pela aristocracia, oligarquia, que era exercida, que eles chamam de nobres, né, pelos eupátridas, que monopolizavam as funções políticas, né, que decidiam tudo. Eles estavam ali, não é, em todas as esferas de poder, no arcontado e no areópago. Né? Aí sim, o que vai acontecer? Claro, é como eu disse, o comércio cada vez se torna uma atividade importante. Vamos pensar um pouco as guerras, né? As pessoas iam lutar na guerra. Aí não iam lutar só na guerra os eupátridas, tinham que lutar outros soldados. Então aquele exército, aquela precisava o quê? De mais pessoas para lutar. Então pequenos proprietários iam lutar, né? Pessoas mais humildes iam lutar. Quando voltavam da guerra, aquele pequeno proprietário ele acabava se endividando e tendo que ou escravizar a si próprio, ou um filho ou uma filha, porque a terra dele estava abandonada, ele não tinha o poder econômico e nem as terras tão vastas que um eupátrida tinha. Então acabava que ele empobrecia. Então isso acabava gerando revolta. Ao mesmo tempo, esse pequeno proprietário voltava cheio o quê? Eu ganhei a guerra, eu faço parte, eu também tenho que fazer parte da política e da decisão dessa sociedade. Aí começa a se rebelar e não aceitar aquela condição social. E o comércio se tornou mais forte ainda. Então você vê aí uma perda de um poder econômico por uma parte desses eupátridas, ao mesmo tempo o enriquecimento cada vez maior de uma elite de comerciantes que passa a reivindicar direitos, junto com esses pequenos proprietários que tinham que lutar por Atenas, mas que quando voltavam, como é que é? Eu vou voltar e vou ser escravo porque não tenho como cuidar da minha terra? Não, não dá. E aí começam as revoltas. E aí isso impõe mudanças. E essas mudanças, elas podem ser de forma resumida, pensada. É claro que mudanças que vão, às vezes, para uma série de conquistas lá na frente, acabam recuando, como a gente vai ver, né? Então, são séculos aí, na verdade, de modificações, onde tem conquistas por uma determinada classe social e recuos também. Mas a gente vai apresentar aqui de uma forma sintética a partir dos principais legisladores. Então, nós temos o Solon aí como um grande legislador, né? Ele inicialmente era a monarquia, deixa eu ver se eu estou um pouco perdida aqui, né? Sim, temos o Solo, que estruturou o que ele chama de timocracia, quer dizer, na verdade, o Solo ele era de origem nobre, mas acabou percebendo que os comerciantes estavam ricos, e não é só os comerciantes, né? É tudo que as atividades comerciais trazem. Então, muitos escravos de guerra, que são mercadorias a serem vendidas, mercadorias dos outros povos que eram pilhadas, né? Os chamados bens de guerra,
né, o espólio de guerra dos outros povos, no caso, principalmente dos persas, aí enriquece, aí traz o espólio, comércio de outros produtos com outros povos. Então, esses comerciantes. Você tem vários estilos, desde aquele artesão, daquele comerciante que vai vender uma mercadoria, até aquele que vai emprestar dinheiro, né? Enfim. Então, você vai ter ali um enriquecimento dessa classe comercial. Então, ele vai se aproximar, vai fazer aí uma estrutural que a gente chama de uma timocracia, um governo próximo aos comerciantes marítimos. Mas qual é a importância aí de algumas leis do solo, né? Vamos pensar. O solo ele vai acabar com a proibição, porque existia antes uma proibição do casamento entre patrícios, né, e plebeu, e assim, né, termina essa proibição, vai possibilitar o casamento de um homem, perdão, da eupátrida, da elite, com uma pessoa que não fosse de uma mesma classe social. Que mais ele vai fazer? Ele vai proibir a escravidão por dívida, então você não vai mais poder ser escravidado por dívida. Vamos ler aqui resumidamente. No período do solo, estruturou-se a timocracia, governo dos comerciantes marítimos. Em decorrência das fortes pressões populares, sim, surgiu a tirania. Muitos não gostaram, acharam que o solo não fez mudança. O solo não conseguiu agradar, nem por um lado, todos os eupátridas, que não queriam perder direitos políticos, certo? Porque ele acabou abrindo, por exemplo, para a classe dos comerciantes, e não agradou de todo também aqueles mais populares, que esperavam ali uma reforma agrária, né, uma mudança mais inclusiva, que alcançasse as classes mais populares. Então, em decorrência das fortes pressões populares, vai acabar surgindo um período chamado de tirania. Hoje em dia, a gente, quando pensa em tirania, é aquele cara que vai lá, né, manda em tudo, é um tirano, é um déspota. Não deixa de ter um pouco esse sentido que veio do grego antigo. Mas ali o tirano é colocado mesmo pela pressão popular, era um líder carismático, e acabava, então, esse líder, o mais importante foi o Pisístrato. Só que, após a sua morte, os seus filhos não conseguiram. O que o Pisístrato fez? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esses legisladores. Acabou depois que ele vai cair, né, ele vai morrer, os filhos não vão dar conta, vão sair do poder, e aí você tem um Clístenes, que será então considerado o legislador mais importante. É quando a Grécia está, Atenas está no auge aí da sua democracia. Desenvolve-se então a democracia, governo do povo, demos, tá? Que aí sim você vai ter a democracia. Podemos continuar. Vamos lá. Agora, por ordem aí, legalzinho, bonitinho, para a gente não se perder. Principais legisladores ou reformadores de Atenas. Primeiro deles, que agora a gente começou pelo solo, mas não é, é o Drácon. Drácon representava a elite, os eupátridas, os chamados pedianos. O que o Drácon vai fazer? Ele vai transformar a lei tradicional. O que é uma lei tradicional? Aquela lei que a gente segue por tradição, mas não tinha lei escrita. Ele, não, vamos fazer a lei escrita, e ele vai fazer, então, o Código de Drácon, que manteve os privilégios dos eupátridas. Os eupátridas estavam com medo de perder vários poderes, porque os comerciantes, não é, estão enriquecendo e não querem mais aquele papel ali de manter economicamente uma sociedade, mas quer e não poder participar politicamente. Então, ele vai dizer: não, vamos criar uma lei escrita garantindo os direitos da classe privilegiada. Esse Código de Drácon. Tanto que ficou famosa essa expressão. A lei era tão dura, esse código era tão duro, tão rígido, que ficou famosa a expressão: nossa, fulano impôs aqui uma série de leis draconianas, que é justamente inspirada aí no que o Drácon fez no passado. O Código de Drácon manteve os privilégios dos eupátridas e punia com rigor aqueles que desobedecessem, os delitos e crimes. Solon é aquele que eu falei ainda há pouco, apesar da elite, mas tinha uma proximidade. Ele era, eu penso assim, né, aos olhos de hoje, para mim ele é aquele homem extremamente flexível que entendeu que as coisas tinham que mudar, porque o comércio, o aparecimento de outras classes sociais, você vai ter obras públicas, você vai ter Atenas sendo reurbanizada, principalmente em Clístenes, mas já começa em Solon. Então, você vai ter desde, como eu digo sempre, empreiteiro, chefe de obra, aquele que empresta dinheiro. Então, ele se aproxima muito desses comerciantes marítimos e aí ele faz uma série de leis que vão, perdão, vamos dizer assim, ele vai, por exemplo,
Agora, para participar da política, o critério vai ser a questão censitária. O que é isso? Quem tem poder econômico. Antes não interessava ter poder econômico, só quem participava da questão política, das decisões políticas, era quem era bem nascido. Ou seja, você tinha que ser eupátrida e filho de eupátrida. Ah, vamos mudar essa história. Agora a gente vai, não é? A gente vai para. Ele pega e diz: não, vamos flexibilizar isso. Agora vai ser a questão censitária. Então, aquele comerciante, aquele que enriquece, pode também decidir participar. Então, Solon representava os comerciantes ou paralianos. Fez reformas moderadas, é o que eu digo, né? Ele seria mais aquele do centro, né? Ele aboliu a escravidão por dívida, como eu disse ainda há pouco. Ele criou um conselho, primeiramente, de 400 homens, que seria a Bulé, tá? A Eclésia, uma assembleia popular, e o Tribunal dos Eliastas, um tribunal aberto a todos os cidadãos. Daqui a pouco a gente vai entender o que os atenienses entendiam por cidadãos, a ampliação de cidadãos. São homens a partir de 21 anos de idade, tá? Dividiu a população de acordo com a renda. Ele fez uma reforma censitária, como eu disse ainda há pouco, né? Continua, por favor. A tirania de Pisístrato. Mas, como eu disse ainda há pouco, nem todos ficaram felizes com as reformas de Solon. As reformas eram mal vistas pelos eupátridas que não queriam perder privilégios e era mal vista pelos populares que queriam mudanças mais profundas, mais radicais, no sentido de pensar uma reforma mesmo agrária, algo que pudesse mudar ali a estrutura fundiária, que era onde estava, vamos dizer, a maior fonte de desigualdade entre as pessoas dentro de Atenas. Tá? Então, com muitas revoltas populares acontecendo, os populares acabaram fazendo, vamos dizer, aclamando um tirano para assumir o poder. A tirania foi uma forma de governo, dominação, exercida por chefes políticos populares. Pisístrato subiu ao poder em Atenas, apoiado pelo povo de acrianos, ou seja, os georgóis, que a gente já falou, e os tetas, né? Tá? Artesãos, pequenos proprietários, aquelas classes sociais menos privilegiadas. Também não são aqueles grandes comerciantes que já enriqueceram, que a gente já citou, né? que o Solo apoiou. Então, o que aconteceu? Vamos ver as principais reformas dele. A reforma agrária, confiscando terra dos eupátridas. Ele chegou logo botando para quebrar. Ele pegou, né, principalmente seus inimigos lá da classe eupátrida e tirou várias terras e distribuiu ali para vamos dizer, para as classes populares. Criou um banco do povo para emprestar, fazer empréstimo aos mais humildes. Então, podemos dizer que ele é o representante mais popular, né? Criou um banco do povo para empréstimos humildes, incentivou mas ele também incentivou as obras públicas, construção de templos, portos, canais, gerando, claro, fortalecendo o comércio e o artesanato e gerando muito emprego também. Não só, não é? Isso possibilitou o enriquecimento de comerciantes, mas também gerando emprego para artesãos, para as pessoas mais populares que podiam ter onde trabalhar, gerou mais empregos. Isso foi muito importante, a construção de obras públicas por parte do Pisístrato. No entanto, os filhos de Pisístrato, Hípias e Hiparco, eles não conseguiram dar prosseguimento às reformas do seu pai. Eles foram realmente considerados déspotas. E a população, então, colocou eles para fora. Os eupátridas retomaram o poder, aquela elite agrária, por intermédio de Iságoras, que teve apoio da oligarquia dominante da cidade, né, de Esparta, que havia se aliado aos ricos eupátridas de Atenas. As lutas sociais voltaram, então, a agitar Atenas. Então, para retomar esse poder, os eupátridas não só escolheram, né, por intermédio de quem? De Iságoras, que teve apoio da oligarquia agrária poderosa de Esparta para retomar o poder para os ricos eupátridas, para aquela elite agrária tradicional de Atenas. Mas isso não impediu das lutas continuarem com toda a força, né? Foi nesse contexto de intensa agitação social que
O legislador que entra para a história como o mais importante de todos, porque ele, vamos dizer assim, consolidou a democracia. A democracia ela não nasceu pronta, ela é fruto de todo esse processo de idas, conquistas e também de recuos, como a gente disse, né? Então, você tem desde aquele legislador que trouxe questões que foram importantes, que mudaram, como o Solon, mas que foram vistos como moderados, até você ver aí um avanço maior pelo próprio Girando, como Pissístrato, no sentido popular, mas você vê recuar ali a volta ao poder para os Eupátridas e, de repente, você tem ali o Clístenes coroando, então, e efetivamente consolidando o regime que entrará para a história como o nome de democracia, governo do povo, né? Então, vamos lá. A democracia de Clístenes. Clístenes pertencia ao Partido Popular de Acrianos, o nome. A reforma democrática de Clístenes realizou uma nova divisão na cidade. O que o Clístenes fez? Ele dividiu a cidade de Atenas em 10 tribos. Essas 10 tribos elas eram formadas pelo que a gente chama de demos, grupos de cidadãos de várias regiões e classes sociais. Era misturado, tanto a classe social como as regiões, mas dividida em 10 tribos. Cada tribo fornecia, através de sorteio, 50 elementos para a Assembleia chamada Bulé, que passou de 400 cidadãos, né, para 500 membros. Ok? Aí você olha no quadro, ó, como é que funcionava o poder judicial, né? Quais são os órgãos desses poderes, né? O poder judiciário e o poder executivo, ó, como era tudo bem dividido aí, né? E os chamados cidadãos, né? Que iam se reunir lá na Ágora, né? Isso também foi construído aí no auge da democracia, o local, na praça pública, para discutir, né? Eu até sugiro aqui um documentário maravilhoso, né? Na History, canal, um documentário em inglês, que vai mostrar todo esse processo de construção da democracia dentro de Atenas. É belíssimo o documentário. Vamos lá. Continuando. Como era a democracia ateniense? A democracia ateniense era escravista e elitista. Opa, foi o que eu falei ainda há pouco. Mas mesmo quando ela chega no auge, em Clístenes, essa democracia sempre foi uma democracia inclusiva por um lado, mas exclusiva e limitada por outro. Eu sempre, quando eu estou dando aula no ensino médio para meus alunos, eu digo, né, que contraditoriamente, ambivalentemente, porque a gente, quando pensa em democracia, pensa na ideia de todos, mas a democracia só consegue chegar no auge em Atenas, ou seja, a democracia só conseguiu incluir o homem, né, ateniense, mesmo pobre, como cidadão, porque as guerras forneceram escravos de guerra, que fez com que aquele trabalho que era feito, realizado, fosse realizado pelos escravos, por aqueles que não, pelos estrangeiros, por aqueles que não eram incluídos, que não eram vistos, que não eram considerados como cidadãos. Nem as mulheres também. Jamais serão cidadãs dentro, né, de Atenas. Eu até vou brincar um pouco, mas não sai ainda daí. A democracia ateniense era escravista e elitista, pois dela somente participavam cerca de 10% da população era considerado cidadãos. As mulheres, os estrangeiros, os jovens com menos de 21 anos e os escravos não tinham direitos políticos. Obviamente que os jovens com menos de 21 anos, tudo bem, né? Afinal, há bem pouco tempo, no Brasil também era assim. Na verdade, a maioridade plena só com 21 anos de idade, né? A gente agora há pouco tempo que vota a partir dos 16, antes era com 18, mas são cidadãos em potenciais. No caso de Atenas, não. Só cidadãos potenciais, né? Seriam jovens menores de 21 anos, homens, né? Mas temos uma democracia em que mulheres e estrangeiros e escravos nunca teriam direitos políticos, mesmo que chegassem a essa maioridade. Então, além disso, os cidadãos exerciam a democracia em praça pública, na Ágora, pois possuíam escravos para tocar os trabalhos da cidade e das suas propriedades. Ou seja, porque se incluiu homens de várias classes sociais e várias regiões de Atenas, independente de serem nascidos lá na classe eupátrida ou na outra, desde que fossem homens com mais de 21 anos, porque tiveram
outras pessoas, outros homens que não e outras pessoas que foram fazer o trabalho nas suas propriedades, fazer o trabalho deixando esses homens livres para estarem discutindo política na Ágora. Só que eu quero ressaltar uma coisa aqui. Mesmo assim, ainda há uma diferença entre o homem rico e o pobre, livre cidadão, porque mesmo assim aquele homem, vamos dizer, de uma classe social menos privilegiada, um artesão, ele não poderia se dedicar à política como um homem rico, proprietário de terra, porque ele ia ter que sustentar sua família em algum momento, ele ia ter que dedicar algumas horas do dia ao trabalho. Já o homem rico, né, da elite, seja um comerciante rico ou um pátrida, teria mais tempo livre para se dedicar e estar lá na Ágora decidindo os rumos da política de Atenas. O ostracismo, que é uma palavra que a gente usa, né, hoje em dia, quando a gente pergunta e aquele autor não escreve mais, e aquele fulano não faz mais filme, a gente usa muito essa palavra, né? Essa expressão. Ah, fulano está vivendo um ostracismo. Essa é uma outra palavra, uma outra expressão que veio da Grécia Antiga que tinha aqui um sentido. Hoje ele foi ampliado, mas é aquele sentido mesmo de isolamento. Mas no caso da Grécia Antiga ele era forçado. Todo aquele que fosse, vamos dizer, tivesse algum ato considerado anti o regime democrático, contra esse sistema, esse político, ele era isolado, ele perdia os direitos políticos e até não podia ter acesso aos seus bens. Ele ficava isolado por 10 anos, longe, ele era afastado, inclusive, para outro lugar, né? Afastado fisicamente, vamos dizer assim. Né? Não só não estando lá participando, ele era afastado e ele era isolado, era o castigo que ele tinha, não é isso? Em professor Ricardo, ele era afastado. Então, o ostracismo, quando um cidadão qualquer era acusado de pôr em perigo as instituições democráticas, podia ser exilado por 10 anos, ficando seus bens bloqueados até o seu regresso. Hein, professor Ricardo? Como era a democracia ateniense? Diga. Tá? Qual é aquele filósofo importante, quem foi, que por causa disso acabou sendo morto? Porque ele teria, vamos dizer, levado os jovens para o mau caminho contra o sistema democrático, como é o nome? Olha, ele tinha o mesmo nome de um jogador de futebol da década de 80, Sócrates. que Sócrates jogou na seleção brasileira. O professor Alfredo sabe exatamente. qual é, que era Sócrates do Corinthians. Sócrates foi acusado, eu imagino, eu estou aqui supondo, inclusive, deve ter sido acusado de forma leviana, né, a levar os jovens ao mau caminho. Mas que mau caminho? A criticar o regime, quer dizer, qualquer um que refletisse contra, né? Porque ele foi contra os deuses, contra as divindades, porque ele criticou, quer dizer, aquilo que era tido como uma verdade estabelecida por esse regime democrático, então ele foi obrigado, né? Ele teve até chance de dizer que ele estava arrependido, mas ele não quis. Ele acabou, né, se, entre aspas, obrigando a cometer o suicídio, na verdade, né? A tomar cicuta e morrer, né? Ele preferiu isso do que ter que reconhecer um erro que a gente pode supor que ele não teve, né? No sentido de que ele questionou esse regime aqui, então ele foi acusado. Mas vamos lá. Como era a democracia ateniense? Né, homens com mais de 18 anos participavam do governo e tinham muitos direitos. Podiam ter propriedades e pagavam impostos, não trabalhavam. Livres ou não, não tinham direitos, né? As mulheres não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, o pai e o marido. Elas ficavam naquele espaço do gineceu, né? Daí a palavra que a gente usa, ginecologista, que vem do grego, né? Que era o espaço na Grécia Antiga reservado à mulher. Obviamente que a mulher humilde não poderia ficar lá em casa, no espaço do gineceu, se dar esse luxo, porque ela tinha que trabalhar. Né? Sempre deveriam obediência a um homem, pai, marido. As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. Estrangeiros eram livres, mas não tinham participação política. Pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades. Normalmente trabalhavam no comércio. E os escravos não eram livres, eles eram propriedade de algum cidadão, eram prisioneiros de guerra, principalmente, depois que Atenas entra aí, não é? Principalmente após o período das guerras médicas, né? Guerras greco-pérsicas, e
Então, aí você vai ter uma grande quantidade de escravos por guerra e não por dívida, né? Que isso vai ser proibido lá, ou filhos de escravos. Então, você vai ter apenas escravos de guerra ou filhos desses escravos de guerra. E trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Obviamente que tem diferença de escravo para o outro, tá? Tinha escravos que tinham uma vida. Não que seja bom ser escravo, e nem eu estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas uma coisa era ser um escravo de Minas, né? Que inclusive eram arriscadíssimas e acabavam tendo acidentes, morrendo. Muito difícil. O escravo que virar, né? Que trabalhava no campo, muito duro também, do que aquele escravo, não é? Que estava doméstico, um escravo urbano, que tinha mais liberdade, enfim, tinham sim diferença. Mas vamos lá. Ok. Pode ir, Prof. Teacher. Vida e trabalho dos escravos atenienses. Vou tentar ir mais rápido. O escravo constituía importante fonte de renda. E o que fazia? Os senhores compravam escravos para alugá-los a particulares e ao próprio Estado. Então, quem tinha muito poder econômico, quanto mais escravos tinha, acabava, inclusive, alugando para o próprio Estado. Alugava, por exemplo, ele fazia um serviço para alguém, né? Além de escravos para o próprio trabalho das suas propriedades, da sua casa e etc. Através do pecúlio, né? Alguns escravos conseguiam levantar fundos e se envolver em atividades comerciais ou artesanais, sem comprometer os bens do seu senhor. Então, um tipo de pecúlio, né, que ele pegava, ele juntava, ele acabava trabalhando no comércio tudo, acabavam até pagando aquilo uma parte para o seu senhor e tendo, como eu disse, às vezes mais autonomia do que aquele escravo que está preso ali na roça, numa grande propriedade, ou trabalhando no minério. O pecúlio também permitia aos velhos escravos conseguir comprar a sua liberdade. Então, ele juntava esse pecúlio e acabava conseguindo a sua alforria, pagando a sua liberdade. Tais escravos eram usados nos trabalhos das minas, na agricultura, artesanato, estando aí olarias, oficinas, carpintarias e comércio, serviços, peixarias, armazéns de grãos, além de atividades domésticas. Então, o escravo trabalhava em tudo. Além disso, em Atenas, os cativos eram empregados em funções públicas, tais como eles podiam ser carrascos, remadores, operários, verificadores de pesos e medidas, agentes policiais, varredores. Tecer, pilar e moer eram tarefas fatigantes e pesadas. As piores condições de trabalho de escravo estavam nas minas, para onde eram enviados os cativos mais insubordinados. Nas minas de Lorient, o trabalho era pesado, o repouso escasso e a comida pouca. Como eu disse ainda há pouco, era o pior trabalho, até porque não tinha, né? Você imagina a tecnologia que você tem hoje. Então, se o trabalho em minério hoje é perigoso, né? Você imagina aí em Atenas, tá? Então, você tem uma ideia, né? Era um trabalho duríssimo, muito explorado, era um dos piores trabalhos qual que o escravo era submetido, né? Além de pouca comida, etc. e tal. O escravo grego era tido e tratado como um bem móvel. Entretanto, não se encontrava totalmente desprovido de direitos. Na família senhorial, recebia um nome e era associado ao culto doméstico. Ao menos segundo a lei, era proibido a um senhor injuriar gravemente, aleijar ou matar um escravo. Então, apesar de tudo isso, alguns direitos eles tinham, né? Principalmente aqueles escravos domésticos, né? Que acabavam sendo incluídos no culto familiar, era proibido ele injuriar, cometer grandes, vamos dizer, violências físicas aí, aleijar ou matar um escravo. Pode continuar. Vamos lá, teacher. A educação ateniense, né? Então, vamos lá. Em Esparta, a gente viu que a educação era os homens, desde pequenininho, entregue, né, ao Estado, e era só a educação militar. E que os espartanos, na verdade, eram extremamente calados, né? E eram muito voltados para a questão mesmo do exército, uma educação militar fortíssima. Já em Atenas, com enriquecimento, comércio, cosmópole, convívio com outros povos, reurbanização e o surgimento aí, não é, de uma série, teatro grego, tragédia grega, literatura grega, e, né, templos, toda uma arquitetura cosmópole, e aí também o surgimento da filosofia, que será a base ali, né, do nosso pensamento ocidental e que mais tarde irá ser o pilar aí da própria ciência moderna, né?
Em Atenas, a educação era voltada para formar cidadãos. Então, claro, também está voltado demais para a questão da democracia, dessa formação política, dessa consciência política. O Estado servia ao cidadão, havia respeito ao individualismo. A educação ateniense tinha um caráter cosmopolita e liberal, por causa da intensa atividade comercial marítima. Até os 7 anos, a criança ficava naquele espaço lá que eu falei, do lar gineceu, acompanhado pelas mães. Aprendia-se desde cedo gramática, ginástica, aritmética, música, dança e utilização de armas. Com o desenvolvimento cada vez maior da democracia, cada vez que a democracia se torna mais forte, estimulou-se também cada vez mais essa consciência política, essa formação política e essa consciência de cidadania para dentro, né, principalmente aí destes homens atenienses. Nas academias floresciam os debates em torno da filosofia, preparava-se, portanto, o nível verbal e intelectual do indivíduo para o exercício da retórica, para o exercício da cidadania, né, de estar lá na ágora falando, né? Isso tudo era muito, vamos dizer, incentivado e exercitado. Continuamos. Vamos lá. Vamos, Tite? Pensou? O papel das mulheres em Atenas. Vou tentar ser bem rápido, que eu quero citar uma coisa que eu gosto muito de citar nas minhas aulas. Entre os atenienses, mesmo sendo esses os criadores da democracia, percebemos que a atuação da mulher era reduzida. Ela era educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico. As mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até ele escolher qual homem ela poderia se casar. Após o matrimônio, a subserviência feminina era destinada ao marido. Mesmo após as reformas políticas, as mulheres não participavam das questões políticas por serem consideradas inaptas para esse tipo de tarefa, né? Então, a mulher grega ateniense, né, é aquela mulher idealizada ali, né, da própria, é a Penélope, né, ali do Odisseia, né? Você tem ali que o Chico Buarque até fala na música, mire-se no exemplo das mulheres de Atenas, né? A Penélope que tinha que escolher o pretendente que foi para a guerra, que era Ulisses, o guerreiro, né? Grego mais importante, né? O que venceu a guerra de Troia. Aí, eu não vou eu vou escolher sim, aí eu vou tecer aqui o tapete de dia, quando eu terminar esse tapete eu vou escolher o meu pretendente, mas ela era tão, né, vamos dizer, depois de 10 anos esperando o marido, ela era tão ligada, tão submissa àquilo, tão dedicada a este marido, que ela tecia de dia e destecia à noite, para nunca escolher alguém no lugar. Claro que isso aí é uma idealização. Obviamente, as mulheres na vida real ateniense, elas não eram, obviamente, elas eram criadas, era uma sociedade misógina, era uma sociedade do patriarcal, mas é claro que algumas mulheres acabavam se destacando, né? E às vezes eram mal vistas por isso. Elas quebravam essa regra, né? Elas, elas eram realmente, no modo geral, vistas como um bem, não é? Como gado, como a terra, é a obediente ao marido, aquela que vai cuidar dos filhos, enfim, tá? Elas eram a Penélope é a mulher idealizada aí, como deveria ser uma mulher ateniense. Vamos lá, continuar. Não tinham direitos políticos. As mulheres de Atenas, está aqui, ó, o que elas faziam de muito, olha. Elas tecem, olha a Penélope, elas tecem longos bordados, né? A principal ocupação das atenienses de todas as classes sociais era usar lã para fazer tecidos, o processo longo e trabalhoso, envolvia desde a preparação do fio até a criação de peças em teares manuais. Os novos filhos de Atenas. Cuidar das crianças também era ocupação exclusivamente feminina. Até os 7 anos, meninos e meninas passavam quase todo o tempo na barra da túnica das mães. Depois, os meninos podiam estudar, enquanto as garotas continuavam, né, em casa, acompanhando as tarefas do lar da mãe. Obviamente, as mulheres pobres, né, entre aspas, de forma semelhante, mas tinham que trabalhar para sobreviver, e as filhas pequenininhas e tinham que ir junto. Vamos lá. Tem mais alguma coisa a ser dita? Questões para revisão. Temos certinho aqui para a gente fazer nossas questões. Aqui tem questões interessantes para serem revisadas. Questão 1. E muitos a Atenas para a pátria de geração divina.
reconduzir vendidos que foram um injustamente, o outro justamente, e o outro por imperiosas obrigações exilados, e que nem mais a língua ática falavam. Enquanto tá voltando aqui, eu vou já. Só um minuto, tá? Depois vocês vão editar, só para eu ver melhor aqui por causa da letra, né, mano? Porque a pessoa depois dos 40 vai ficando cega. Então, peraí. Vamos lá. Onde eu estou? E muitos Atenas para a pátria de geração divina, reconduzir vendidos que foram, um injustamente, o outro justamente, e outros por imperiosas obrigações exilados, e que nem mais a língua ática falavam, de tantos lugares por quem tinham errado, e que outros que aqui mesmo escravidão vergonhosa levavam, apavorados diante dos caprichos dos senhores livres, estabeleci. O citado texto acima constitui um fragmento de um poema de Solon, Arconte, aquele legislador que a gente já falou, ateniense, de 594 a.C. Ele está sendo citado por Aristóteles, o filósofo famoso ateniense, em A Constituição de Atenas. A que se refere? Ele está sendo referindo a uma injustiça. Quem está sendo injustiçado aí? Né? Ele queio comigo é aquele ateniense que era escravizado por dívida. Então, essa seria logo a minha reflexão, né? A lei que permitia ao injustiçado solicitar reparações com base no Código Draconiano, nada a ver, né? Estamos falando do Solon. B, a criação da lei que punia com ostracismo qualquer cidadão que conspirava contra a democracia. Bem, a gente sabe que o ostracismo é isso, mas não é a isso que esse texto da questão se refere. C, a abolição da escravidão por dívida, anulando inúmeras hipotecas e devolvendo a terra dos proprietários endividados. Quem fez isso foi Solon. Solon proibiu a escravidão por dívida, que foi uma medida importantíssima do Solon, que fez com que, não é, possibilitou, além dele não ser escravidado, ele retomar aquela terra que tinha sido hipotecada. Quando ele voltava da guerra, olha, cadê minha terra? Tinha sido hipotecada, ele acabava sendo escravizado, ou um filho escravizado. Então, ele terminou com a escravidão por dívida, ou seja, nenhum homem, nenhum cidadão ateniense nascido na cidade de Ática poderia ser escravizado por dívida, e a terra ainda foi devolvida. Essa era a questão C. Vamos para a segunda. Questão 2. A democracia continua criando polêmicas e atraindo mudanças políticas na época de Clístenes, na Grécia Antiga. A democracia conseguiu espaços de poder importantes. Nos tempos de Clístenes, que foi o auge, considerado o auge da democracia, no tempo de Clístenes, a democracia firmou-se com propostas descentralizadoras, ampliando a cidadania, evitando a existência do trabalho escravo defendido pelo filósofo Aristóteles? Não. Nunca deixou de ter escravidão na democracia. Ao contrário, a democracia tinha como pilar essa escravidão, só que a escravidão por guerra, para que os homens que nascem na Ática nunca sejam escravizados e possam ser incluídos politicamente. Então, essa não poderia ser. B, facilitou a participação no governo dos cidadãos mais pobres, chegando a remunerar os cargos políticos e reorganizando a administração da cidade de Atenas. Certo? É a B de bola. O Clístenes fez isso. Além de, claro, democracia o auge, incluir os mais pobres como cidadãos, como aqueles que participam politicamente dos rumos das decisões, também chegou a remunerar os cargos públicos, os cargos políticos, reorganizando toda a administração da cidade de Atenas. Questão 3. Na democracia grega instituída em Atenas no final do século VI a.C., o principal órgão era a Assembleia Popular Eclésia, aberta à participação de todos os cidadãos que tinham direito à palavra. Eram considerados cidadãos. Vamos lá. Ok? Apenas os proprietários de terras e comerciantes que comprassem uma renda anual mínima capaz de dispensá-los das preocupações com a vida material? Claro que não. Já sabemos que na democracia todo homem, não é? A partir de 18 já tinha direito, 21 pleno, desde que fossem, né, cidadãos homens atenienses. Vamos lá. Todos os homens livres, nascidos em Atenas, de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos,
excluindo-se as mulheres, os escravos e os estrangeiros. É essa aí, tá? Tinha que ser homem, nascido em Atenas, ter mais de 18 anos, né? 21 anos seria aquela cidadania plena, mas a partir de 18 anos ele já podia ter propriedade, ele já podia participar da vida política, etc e tal. E só não podia ser mulher, escravo e estrangeiro. E ele, além de nascer na Ática, em Atenas, ele tinha que o quê? Ter pai e mãe ateniense. Vamos lá. Então já dissemos a questão qual é. Quarta. Na Grécia Antiga, a cidade de Atenas foi fundada pelos jônios, no centro da planície da Ática, próximo ao mar Egeu, e sobre a mesma é correto afirmar que, vamos lá, ai, conheceu formas de governo como a monarquia, a aristocracia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Eu diria que é essa, porque essa está certa. É claro que quando o aluno for fazer uma prova, né, gente, a gente sempre tem aquelas coisas, eu estou na dúvida, então é sempre bom ler todas as alternativas. Mas essa aí é a questão A de cara. A democracia, sim. A cidade de Atenas, ela conheceu vários sistemas políticos, vários regimes, até chegar na democracia. Ela conheceu, sim, formas de governo como monarquia, como aristocracia, até tirania, até chegar, e finalmente, a democracia. Vamos para outra questão. Questão 5. Estamos para terminar nossa aula, tá? Mas vai dar tempo. No século V a.C., Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado grega. Marca a única alternativa que condiz com a organização política e econômica ateniense. Tá? Vamos lá. Primeira, o modelo de democracia ateniense é uma criação da era moderna. Bem, não é. Obviamente que nós não estávamos na modernidade. Então, essa de cara não pode ser. Está errada já aí. Né? Nós estamos lá na Antiguidade Clássica, como é que vai ser uma criação da era moderna? Vamos para B. Atenas não conseguiu, peraí só um minuto. Atenas não conseguiu fazer crescer o comércio? De cara está errada. Como que Atenas não conseguiu fazer crescer o comércio se ela é uma cidade marcada pelo comércio? Toda, né, voltada para o Egeu, ela não tinha muitas terras férteis, então o comércio sempre foi importante. Foi o crescimento desse comércio e a consolidação, inclusive com a própria questão da guerra, que fez com que Atenas se tornasse a cidade, né, maravilhosa e teria deixado todo esse legado intelectual, arquitetônico que ficou aí para nós até hoje. Então, não pode ser a B. A C. A formação de uma economia escravista contribuiu para o florescimento da civilização urbano-democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhes tempo para se dedicar à vida política e social da polis. Essa está totalmente correta. Foi justamente uma economia agrária e escravagista, o comércio também, tá? A economia escravista, baseada justamente nessa questão do comércio, né? Contribuiu para o florescimento de uma civilização que é urbana, que é democrática, por esse lado, né? Que liberou o quê? Os mais pobres, inclusive, para participar da vida política, ampliando, então, esse sentido de cidadão, não é? Que a gente viu, que eram considerados cidadãos. Homens, nascidos em Atenas, pais e mães atenienses, mais de 18 anos. Mulheres não, escravos não, estrangeiros não. Então, a questão era essa aí, a C. Vamos para a sexta. Sexta questão. Entre os anos de 508 e 502 a.C., surgiu em Atenas a democracia. Entre os órgãos que integravam a democracia ateniense, a eclésia era... Tan, 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 tan. O que era a eclésia? A gente já sabe que ela é uma assembleia. A. O Conselho dos 500, órgão que elaborava os projetos de lei e controlava a administração? Não. B. O órgão que ministrava a justiça e que julgava a constitucionalidade dos atos públicos? Não. Ela era a Assembleia Popular Soberana, aberta a todos os cidadãos, que detinha a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, na legislação, nas finanças e nas obras públicas. Portanto, ela era, né, vamos dizer, o pilar ali dessa democracia, né? Era esse tribunal, essa Assembleia Popular aí, que começou com 400, depois ficou com 500 pessoas. Vamos lá, 500 cidadãos, membros. Sétima.
Questão 7. Sobre a vida política na Grécia Antiga, é possível afirmar que na cidade-estado de Atenas a democracia era... Vamos lá para a 7ª questão. O que era essa democracia? Ampla para os padrões da época, pois, embora os escravos não tivessem direito a voto, todos os outros grupos sociais participavam da política. Errado. Nem todos os grupos participavam, já falamos isso. B. Representativa, pois a participação dos cidadãos era indireta. Os seus representantes eleitos tomavam as principais decisões. Errada, ela era direta. Aqueles que eram cidadãos participavam diretamente, que eram considerados cidadãos. C. Restrita na medida em que os metecos e os proprietários de terra não podiam se expressar politicamente. Somente aqueles que moravam na cidade de Atenas podiam votar. Errado. Não era isso somente, os que moravam na cidade de Atenas. Não era bem por aí. Restrita na medida que só os metecos está errada. D. Liberal, pois na sociedade... Só um minuto. Liberal, pois na sociedade ateniense as mulheres, ao contrário de outras cidades na própria Grécia, eram respeitadas e tinham direito ao voto. Mentira! Em nenhuma cidade da Grécia Antiga as mulheres tinham direito a voto. Eram cidades patriarcais, misóginas, tá? Não é verdade. As espartanas tinham até mais autonomia, mais poder, mas pela condição que os homens iam para a guerra desde criança, iam para a escola militar, depois lutavam, passavam fora e elas acabavam sendo treinadas, lutavam para combater com os inimigos, tudo para também gerar filhos fortes. Nem na Esparta. Então, se em Atenas não tinha, o que dirá em Esparta? Então, não é verdade. Então, a questão é... Estamos na última, limitada, uma vez que somente os cidadãos podiam votar. Mulheres, estrangeiros e escravos não participavam das deliberações. A única correta é a E. É a única questão que está certa aí. E a 8ª questão, para a gente concluir a aula de hoje, vamos lá, sobre... a partir do século VII a.C., a cidade de Atenas passou por consideráveis transformações, culminando com o desenvolvimento do regime democrático. Nesse sentido, governantes atenienses foram de fundamental importância para o desenvolvimento político daquela cidade. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Não é? Eita, que essa é boa. A 8ª questão. Tá? Drácon iniciou as reformas, estabelecendo uma legislação escrita para a cidade. Apesar de extremamente severas, essas leis retiravam o poder político das mãos... Nossa Senhora, totalmente errada. O Drácon transformou as leis em leis escritas para garantir o quê? O direito dos eupátridas. Então, estava errada essa 1. Vamos lá. 2ª questão. Espera aí. 2ª questão. Solon propôs reformas em 3 sentidos. Na economia, estimulou o comércio e a indústria. Em termos sociais, aboliu a escravidão por dívida. Na política, estabeleceu um regime censitário, eliminando, portanto, o critério do nascimento para a participação política. Totalmente certa. Foi o que ele fez. Aboliu a escravidão por dívida. Ele fez reformas, sim, no sentido, ele incentivou os comerciantes, inclusive ele era representante, apesar de ser um nobre, né? Mas um aristocrata. E o que ele fez mais? Ele estabeleceu o critério censitário, ou seja, por renda e não por nascimento. Então, um cara comerciante podia até não ser um eupátrida, mas podia participar da vida política. Então, o item 2 está certo. Vamos lá. Tá? Só para a gente concluir, estamos terminando. Item 3. Vamos lá. Item 3, né, que eu estou lendo. Clístenes deu início a um processo de reformas que implantava a democracia. Dentre suas medidas políticas, estabeleceu o princípio da isonomia, igualdade dos cidadãos e a participação direta deles por meio da eclésia. Exatamente, certa. Entendendo o que ele entendia como cidadão, né, que a gente já falou, não vai repetir. São os homens nascidos em Atenas, pais e mães atenienses, a partir de 18 anos. Então, nós temos a questão B, se apenas o item 2 e 3 estão corretos. É essa que é a alternativa 8 correta, tá? São 19h31. Eu peço desculpa que eu passei 1 minuto aí. Tenho fé que o professor Alfredo vai lá editar, né? As coisas aí que não estejam, para ficar uma aula bem bacana. Professor Ricardo também. Eu agradeço a todos, tá? Professor Alfredo, professor Ricardo, aos alunos, alunas presentes. Espero ter contribuído. A democracia em Atenas é um tema extremamente complexo, tá, gente? E eu sugiro, mais uma vez, só para finalizar minha aula, que o aluno, além de ler, porque tem um material muito grande sobre democracia, a formação da democracia em Atenas, ela não nasceu da noite para o dia, ela é uma construção, mas eu acho esse documentário da History
fantástico, um documentário em inglês, né? Ele é legendado, mas ele vale muito a pena. Basta você ir lá no YouTube e colocar. Ele vai explicar o passo a passo como a guerra foi possibilitando, então, a consolidação da própria democracia e o enriquecimento de Atenas. Tá? Eu agradeço, peço desculpa por alguma falha, tá? Ok? Um beijo grande